E aí gamer, beleza? Eu sou o Diogo Azar e você está no Detonando Videogames e hoje nós vamos falar aqui sobre os 10 melhores jogos já feitos pela humanidade, na nossa opinião. O nosso canal tá sempre passando aí listas, curiosidade gamer, detonados, gameplays. Então se você gosta dessa salada gamer aí, já se inscreva no canal e deixa o seu like. E vamos agora ficar com os 10 jogos mais perfeitos feitos pela humanidade. Castlevania Symphony of the Night é amplamente considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Sua combinação única de jogabilidade inovadora, atmosfera envolvente e elementos de exploração revolucionou o gênero de plataforma e ação. Lançado em 1997, proporcionando uma estrutura não linear que permitia os jogadores explorar um castelo vasto e interconectado. Além disso, a trilha sonora excepcional, os gráficos impressionantes e a narrativa cativante do game contribuíram para uma experiência imersiva que continua a encantar jogadores até hoje. Castlevania Symphony of the Night é um marco na história dos videogames, um exemplo brilhante de como um game pode se tornar atemporal. The Legend of Zelda Ocarina of Time é amplamente considerado um dos melhores jogos de todos os tempos por vários motivos. Lançado em 1998, ele estabeleceu novos padrões para os jogos de aventura em um mundo aberto. Com a narrativa envolvente, jogabilidade inovadora e designs de nível brilhante, Ocarina of Time transporta os jogadores para o vasto mundo de Hyrule, onde assume o papel do herói Link em sua jornada para derrotar o malvado Ganondorf. O game apresenta uma mistura perfeita de exploração, quebra-cabeças desafiadores, combates emocionantes e personagens memoráveis, criando uma experiência imersiva e cativante. Resident Evil 4 é considerado um dos melhores games de todos os tempos, devido à sua revolução no gênero de survival horror. Lançado em 2005, ele reinventou a série Resident Evil com uma jogabilidade intensa de tiro em terceira pessoa e uma abordagem mais focada na ação. O jogo apresenta um equilíbrio perfeito entre ação, horror e suspense, com uma atmosfera tensa e inimigos assustadores. Além disso, Resident Evil 4 introduziu mecânicas de combate inovadoras, como a mira de precisão e o sistema de Context Sensitive Buttons, que permitiram aos jogadores reagirem rapidamente aos perigos e tomar decisões estratégicas. Com seu enredo envolvente, personagens carismáticos e reviravoltas surpreendentes, Resident Evil 4 oferece uma experiência de jogo inesquecível, que continua a ser elogiada até hoje. Na verdade, o Resident Evil 1 também, para mim, é um dos melhores jogos já feitos de todos os tempos, mas eu preferi colocar o Resident Evil 4, que foi aonde teve um ponto de virada aí na série e onde realmente popularizou mais ainda no mundo inteiro, através do Resident Evil 4. Mega Man X é considerado por mim um dos melhores games de todos os tempos. Lançado em 1993, o game introduziu uma nova vertente na série Mega Man, com gráficos aprimorados, uma trilha sonora incrível e mecânicas de jogo aperfeiçoados que deixaram o game simplesmente viciante. Mega Man X trouxe uma abordagem mais madura para a franquia, com uma história ambientada em um futuro distante, onde o novo protagonista, X, luta contra os Mavericks, uma facção de robôs rebeldes, com seus chefes carismáticos, habilidades especiais para adquirir e um sistema de evolução do personagem ao adquirir peças para sua armadura. Mega Man X ofereceu uma experiência de jogo emocionante e memorável, continua a encantar os fãs de jogos de plataforma até hoje. Em relação ao enredo, Mega Man X se passa séculos após os eventos da série original Mega Man. Os robôs, conhecidos como Reploids, coexistem com os humanos, mas alguns deles se tornam Mavericks, robôs rebeldes que ameaçam a paz. X, um Reploid de última geração, é ativado para enfrentar esses Mavericks e impedir sua rebelião. O enredo do Mega Man X oferece uma narrativa envolvente sobre amizade, heroísmo e a luta entre o bem e o mal, contribuindo para a reputação duradoura do jogo como um dos melhores de todos os tempos. Ele é totalmente atemporal. Parece que foi feito semana passada. Super Mario Bros. É amplamente considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, devido à sua influência duradoura na indústria dos videogames e sua jogabilidade inovadora para a época. Lançado em 1985 para o Nintendo Entertainment System, o jogo apresentou os jogadores a Mario, o icônico encanador italiano, em sua missão para resgatar a princesa Peach das garras do vilão Bowser. Com níveis criativos, controles precisos e um design de fase magistral, Super Mario Bros. Definiu os padrões para os jogos de plataforma. Sua simplicidade e diversão atemporal, combinadas com a memorável trilha sonora e personagens carismáticos, garantiram seu lugar como um dos jogos mais importantes e amados de todos os tempos.
Sonic the Hedgehog é amplamente reconhecido como um dos melhores jogos de todos os tempos, devido à sua velocidade eletrizante, design de fase criativo e personagem ultramente carismático. Lançado em 1991 para o Mega Drive, esse game foi uma febre. A SEGA apresentou aos jogadores o ouriço azul, super rápido, chamado Sonic, em sua missão para derrotar o vilão Dr. Robotnik e salvar os seus amigos animais capturados. Com seu estilo de jogo acelerado e controles responsivos, Sonic the Hedgehog proporcionou uma experiência emocionante e energizante que se destacou em meio aos jogos de plataforma da época. Além disso, o jogo apresentou uma trilha sonora icônica e gráficos vibrantes, criando um mundo cativante para os jogadores explorarem. O enredo de Sonic the Hedgehog gira em torno da batalha entre Sonic e o malvado Dr. Robotnik, também reconhecido como Eggman. Robotnik está transformando animais indefesos em robôs para conquistar o mundo, e cabe a Sonic frustrar seus planos. Ao longo do jogo, Sonic corre através de diversas zonas cheias de loops, rampas e inimigos, coletando anéis e enfrentando Robotnik várias vezes. O objetivo é chegar às cápsulas de resgate, onde Sonic liberta os animais capturados e avança para a próxima zona. O enredo simples, mas cativante, de Sonic the Hedgehog combina perfeitamente com sua jogabilidade empolgante, tornando um dos jogos mais amados e influentes de todos os tempos, e estabelecendo o ouriço azul como um ícone duradouro da indústria dos videogames. Doom é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos por sua influência e impacto duradouro no gênero de jogos de tiro em primeira pessoa. Lançado em 1993, ele definiu os padrões para a ação frenética, a jogabilidade rápida e a violência visceral. Doom foi o pioneiro em vários aspectos, incluindo a criação de níveis complexos, gráficos avançados para a época, e uma infinidade de demônios para enfrentar. Doom oferece uma experiência de jogo empolgante e imersiva. Doom lhe coloca no papel de um fuzileiro espacial solitário. O enredo é relativamente simples. Após uma experiência de teletransporte que dá errado em uma base de pesquisa em Marte, demônios são liberados em várias instalações. Sua missão é sobreviver e lutar contra as hordas infernais, atravessando uma série de níveis desafiadores. Embora o foco principal esteja na jogabilidade, a atmosfera e o enredo mínimo contribuem para a sensação de imersão e um mundo caótico e infernal. Doom se destaca como um dos melhores games de todos os tempos por sua jogabilidade icônica e grande inovação para os jogos de FPS, servindo de base para muitos que estavam por vir depois. Certamente Final Fantasy VII é considerado um dos melhores games de todos os tempos devido à sua narrativa épica, personagens cativantes e inovações em comparações a outros RPGs da época. Lançado em 1997, o game marcou um marco na indústria dos videogames, combinando uma história complexa e envolvente com gráficos 3D impressionantes para aquele tempo. O enredo de Final Fantasy VII acompanha Cloud Strife, um ex-soldado mercenário, e seu grupo de aliados enquanto eles lutavam contra a mega-corporação maligna Shinra e o maligno inimigo da humanidade, Sephiroth. Com temas profundos de amizade, amor, perda e redenção, o jogo mergulha os jogadores em um mundo rico e emocionante, repleto de reviravoltas surpreendentes e momentos emocionantes. Além disso, Final Fantasy VII introduziu sistemas de batalha estratégica baseados em turnos, e um sistema de progressão de personagens robusto, que acrescentam camadas adicionais de profundidade e personalização à experiência de jogo. O enredo de Final Fantasy VII é complexo e abrangente, explorando tópicos como corrupção, ecologia e a luta contra o destino. Cloud, um mercenário com um passado misterioso, se junta a um grupo da resistência, conhecido como Avalanche. O líder da resistência é o Barret. Juntos, eles embarcam em uma jornada para salvar o mundo da megacorporação Shinra, que suga a energia e a vida do planeta, e Sephiroth, um vilão catastrófico e poderoso que busca a destruição da vida do planeta. O enredo de Final Fantasy VII é aclamado por sua narrativa complexa, personagens cativantes e temas super profundos, tornando um dos melhores jogos de todos os tempos e continua a cativar e emocionar os jogadores até hoje. 007 contra GoldenEye marcou a época no seu tempo. Ele é amplamente aclamado como um dos melhores jogos de todos os tempos por sua influência na indústria dos games de tiro em primeira pessoa e sua jogabilidade revolucionária. Lançado em 1997 para o Nintendo 64, o game foi baseado no filme de mesmo nome e colocou os jogadores no papel do icônico agente secreto James Bond, com níveis intrincados, multiplayer emocionante e uma variedade de armas e gadgets. O game combinou uma jogabilidade desafiadora com uma experiência
experiência cinematográfica, permitindo aos jogadores vivenciar as missões e ação eletrizantes do mundo de James Bond de uma maneira nunca vista antes. Em termos de enredo, GoldenEye segue a trama do filme, onde James Bond é enviado para investigar e frustrar os planos de um criminoso chamado Janus. A história leva Bond a enfrentar uma organização criminosa e impedir o lançamento de uma arma devastadora. Os jogadores são imersos em missões emocionantes ao redor do mundo, incluindo a infame instalação de pesquisa de GoldenEye na Rússia. Com reviravoltas, personagens carismáticos e momentos emocionantes, o enredo de GoldenEye mantém os jogadores engajados e oferece uma experiência autêntica do universo de James Bond. O jogo é reverenciado como um marco, não apenas por sua jogabilidade revolucionária, mas também por uma habilidade de capturar a essência da franquia 007 e proporcionar uma experiência de jogo inesquecível para os fãs do agente secreto mais famoso do cinema. E vale ressaltar que em toda locadora que você ia, dessas que tinha um videogame que você pagava para jogar por tempo, tinha um grupo de galera jogando 007. Era no mínimo 4 pessoas, sempre com um Nintendo 64 ligado, jogando o multiplayer de 007. Foi realmente a febre das locadoras nos anos 90 aí. God of War para PlayStation 2 é considerado um dos melhores games de todos os tempos devido à sua jogabilidade inovadora, narrativa cativante e visuais impressionantes. Lançado em 2005, o game introduziu os jogadores a Kratos, um guerreiro espartano sedento por vingança contra os deuses do Olimpo. Com combates intensos, quebra-cabeças desafiadores e chefes épicos, God of War proporcionou uma experiência de jogo emocionante e empolgante. O enredo do jogo acompanha Kratos em sua busca para derrotar Ares, o deus da guerra, e libertar-se de um passado sombrio. Ao longo da jornada, os jogadores mergulham nas profundezas da mitologia grega, encontrando personagens lendários e enfrentando desafios épicos. O enredo de God of War envolve temas de redenção, poder, traição e sacrifício, criando uma narrativa envolvente que se destaca como um dos pontos fortes do jogo. Em God of War para PlayStation 2, Kratos, atormentado por seu passado e pelos deuses, é movido por um desejo insaciável de vingança. Ele é comandado pela deusa Athena a destruir Ares, que está espalhando caos e destruição. Em sua busca, Kratos enfrenta criaturas mitológicas, supera desafios mortais e lida com seu próprio tormento emocional. O enredo do jogo explora os traumas e a jornada pessoal de Kratos, enquanto ele luta contra seus próprios demônios internos e busca a redenção. Com uma narrativa épica e cinematográfica, God of War no PlayStation 2 ofereceu uma experiência imersiva e memorável que se tornou um marco na história dos videogames. Obviamente faltaram vários jogos aí que para você pode ter sido um dos melhores de todos os tempos, mas essa foi a minha experiência, pessoal, essa minha experiência de vida. Então, na minha opinião, na opinião do canal Detonando Videogames, esses aí são os 10 melhores jogos já feitos pela humanidade, beleza? Comenta aí quais são os seus 10 jogos mais perfeitos feitos pela humanidade aí, que eu quero saber. Valeu, pessoal, até a próxima!